A palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Versos 11 a 13. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Agora, capítulo 15 desta mesma carta. Versos 22 a 29. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los, mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantou uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Eu quero emprestar uma frase do compositor cristão, William Cowper, o tema desta manhã. Providência carrancuda, face sorridente, é o tema. Paulo expressa aqui nesta carta aos Romanos o seu desejo, o seu propósito de ir a Roma, a capital do império. Lá tinha uma igreja, essa igreja não tinha sido plantada por ele, e Paulo deseja ardentemente visitar essa igreja, visitar aqueles irmãos, repartir com eles as verdades de Deus, confortá-los e ser confortado por eles, e ser enviado por aquela igreja à Espanha. Esse era o projeto dele, esse era o desejo dele, esse era o plano dele. E diz a Escritura que quando ele está a caminho de Roma, depois de sair de Éfeso, onde ficou 3 anos, ele para escrever esta carta, talvez a sua mais robusta epístola. E ele escreve essa carta para reafirmar aos crentes de Roma o seu propósito de ir a eles, de ser enviado por eles à Espanha, o limite mais ocidental daquela época. Quando ele está exatamente embarcando para Jerusalém, onde ele estaria levando as ofertas coletadas entre as igrejas gentílicas da Macedônia e da Acaia, ele para em Mileto, uma região portuária, uma cidade portuária, para se despedir dos presbíteros de Éfeso. E lá no capítulo 20, eu queria que você conferisse comigo, por gentileza, o que ele vai dizer. A partir do verso 22 ao verso 24, eu queria que você lesse comigo, Atos 20, 22 a 24. Vamos juntos? E agora, constrangido
em meu espírito, vamos juntos? Atos 20, verso 22. Vamos? E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, quanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Bom, quero levantar esse ponto. Paulo queria ir para Roma. Paulo queria ser enviado de Roma à Espanha. Mas quando ele parte para Roma, o Espírito Santo fala com ele o seguinte: olha, Paulo, vai ter problema no caminho. Eu te quero em Roma, você quer ir para Roma, mas vai ter problema. O que vai ter vai ser cadeias e tribulações. Embora ele estivesse indo para Jerusalém para levar uma oferta, para ajudar aqueles irmãos, para abençoar aqueles irmãos. O Espírito Santo assegura para ele que, não obstante ele está indo, porque ele quer ir, ele deseja ir, o propósito é santo em ir, ele quer avançar para horizontes mais largos, vai ter problema. A providência é carrancuda. E aí diz a Bíblia que ele chega em Jerusalém, ele traz as ofertas, socorre as pessoas necessitadas, mas não tardou para que ele fosse preso, e de certa forma parecia que o propósito de ir a Roma estava frustrado, até porque os judeus resolveram matá-lo. 40 judeus fizeram um pacto de morte: nós não vamos comer, nós não vamos beber, enquanto não matarmos Paulo. Parecia uma situação irremediável. Agora confira comigo, por favor, Atos dos Apóstolos, verso 23, versículo 11, quando ele estava preso, havia uma orquestração de morte contra ele, havia um plano para assassiná-lo, e ele estava encerrado naquela cadeia. O que acontece? 23, 11, você pode ler comigo? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois por modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Irmãos, quando alguém chega para você e diz assim: coragem, qual o sentimento que deve estar no seu coração? Medo. Ninguém fala, pô, coragem, se o cara não está com medo. E aí Deus chega para Paulo e diz assim: coragem, Deus não mandou um anjo não, foi o próprio Deus que apareceu para ele, foi o próprio Senhor que apareceu para ele. Coragem, porque assim como você deu testemunho em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma, eu quero que você faça a mesma coisa em Roma. Agora eu aprendo outra coisa: Paulo queria ir para Roma, e Deus o queria em Roma, está claro isso? A primeira coisa que você pensa é a seguinte: quando eu quero fazer algo, e Deus quer que eu faça esse algo, o que você acha, o que você espera? Que vai o quê? Dar tudo certo. Não tem uma música, um cântico espiritual que diz assim: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Está dando tudo errado. A providência está carrancuda. Mas por trás da providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. A notícia vazou de que Paulo, da orquestração da morte de Paulo, sobrinho de Paulo vai lá na cadeia, comunica a Paulo, manda comunicar ao comandante, e naquela mesma noite Paulo é trasladado para Cesareia Marítima, quartel-general de Roma, em Israel. Ele fica 2 anos preso, sendo acusado injustamente pelos judeus, sob
a égide dos governadores Félix e Festo. Na transição de governo de Félix para Festo, o Sinédrio tenta cooptar e corromper o governador Festo, dizendo assim para ele: governador, esse Paulo que está aí, está preso por uma razão religiosa, isso é um fórum religioso, manda esse camarada para cá, porque nós somos o fórum competente para julgar essa causa, não precisa Roma ficar estressado com isso não, isso é um problema doméstico, manda o homem para cá. E eles queriam matar Paulo na estrada, e o governador, para ganhar a simpatia dos judeus, estava prestes a entregar Paulo, e Paulo diz para o governador assim: eu sou cidadão romano, e quero ser julgado diante de César. O governador diz: para César você quer ir? Para César você irá. Deus o queria onde? Em Roma. Onde Paulo queria estar? Em Roma. Mas quando ele partiu para Roma, ele enfrenta um naufrágio. Você pode entender isso? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Está dando tudo errado. Tinha 276 pessoas nesse navio. Irmão, chegou um momento em que o desespero foi tal, que tinha 14 dias que eles não sabiam se era de noite ou de dia. O navio não seguia mais comando de ninguém. Deixaram o navio à deriva, jogado de um lado para o outro. Sabe o que vai acontecer? Olha comigo no capítulo 27. Quando o pânico tomou conta de todo mundo, quando o desespero tomou conta de todo mundo. Versículo 23, até o verso 26, você pode ler comigo? Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus por sua graça te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Agora, note o versículo 23. Quando o anjo de Deus aparece para ele e diz assim: Paulo, não temas. O que você acha que Paulo estava sentindo? Medo. Aí o anjo diz para ele: olha, é necessário que você compareça diante de César. Ah, mas Deus já tinha me falado disso antes. Deus não mudou o plano, Deus não mudou a agenda, mas a providência está carrancuda. O que significa isso, irmãos? Às vezes a gente pensa, pelo fato de a gente estar fazendo a vontade de Deus, andando com Deus, vai ser tudo muito calmo, o mar vai estar calmo, o céu vai estar céu de brigadeiro, e não vai ter luta, não vai ter problema, não vai ter enfermidade, não vai ter crise financeira, não vai ter dificuldade na vida. E aí a gente começa a pensar que se surge problema é porque Deus não está no negócio, se surge luta é porque Deus está longe. Às vezes a providência é carrancuda, mas a face é sorridente. Diz o texto que é necessário que vamos dar uma ilha. Eles oraram para amanhecer o dia. Quando amanheceu o dia, eles avistaram a ilha, era a ilha de Malta. O navio se despedaça todo, a carga do navio se perde toda, mas todas as pessoas se salvam. E diz a Bíblia que lá os malteses fizeram uma grande fogueira para aquecê-los, e a única pessoa que quis manter a fogueira acesa foi Paulo. Foi catar um monte de graveto, jogou na fogueira, uma víbora prende na mão do Paulo. Aquela cobra tinha 276 outras opções para morder. E aí você pensa: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E os malteses gritaram: é um assassino, tenta se livrar do mar, a justiça não o deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não, Paulo não caiu, não inchou, não morreu. Aí gritaram: é um Deus. Não, não é nem assassino, nenhum Deus, é um servo do Deus vivo. Deus está no controle, ainda que as circunstâncias sejam
carrancudas. E ele fica 3 meses naquela ilha. Não foi por causa do acidente, não. Deus o queria naquela ilha, porque tinha gente enferma lá, e Paulo orou por eles, eles foram curados. Foi Deus quem levou Paulo para aquela ilha. E o caminho de Deus para levar Paulo para aquela ilha foi a tormenta, foi a tempestade, a providência carrancuda, mas a face é sorridente. Aí Paulo chega em Roma. Era a vontade de Paulo ir a Roma, era a vontade de Deus que Paulo fosse para Roma, mas no planejamento de Paulo, ele chegaria em Roma de outra maneira, como missionário, para pastorear aqueles irmãos, para cuidar daqueles irmãos, para repartir com eles dons espirituais, para ser enviado por eles à Espanha, e ele chega em Roma de que maneira? Preso, algemado. Ele planejou uma coisa, Deus fez outra. Ele não está no controle, mas Deus está no controle. E aí, o que acontece? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Filipenses, capítulo 1. Quando ele chega em Roma algemado, não como pensou em chegar, não como gostaria talvez de ter chegado, ele descobre 3 verdades impressionantes. Olha comigo o verso 12, por favor, Filipenses 1:12. Você lê comigo, por gentileza? Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Preste bem atenção nisso. Quando acontece com você circunstâncias carrancudas, você planejou uma coisa, saiu outra. Você pensou em chegar e ter um culto de ações de graças te esperando, uma festa espiritual, tem soldado para te algemar, para te escoltar, para te jogar numa prisão. Você diz, meu Deus, saiu tudo errado. Não saiu tudo errado. O plano de Deus está de pé. A providência é carrancuda, mas a face é sorridente, porque todas essas circunstâncias contribuíram para o progresso do Evangelho. Mas como assim? Que evidência eu tenho disso? Confira comigo. Olha o verso 13, por favor. Vamos ler juntos o 13? De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram os soldados da mais alta patente do império. Eram 16.000 soldados de escol. Paulo, por ser prisioneiro de César, estava debaixo da proteção dessa guarda, e 3 turnos por dia um soldado tinha que ficar algemado com ele, em rodízio. Tempo suficiente para Paulo evangelizar todo esse time, um por um. Se Paulo estivesse solto, como ele gostaria de ter chegado em Roma, jamais ele teria evangelizado o quartel-general de Roma, jamais teria influenciado as pessoas que influenciavam o império, jamais teria feito do próprio palácio de Nero um centro divulgador do Evangelho. Quando você pensa que as coisas estão de ponta cabeça, quando você pensa que as coisas estão fora de controle, quando você pensa que a providência está carrancuda demais, existe por trás disso a face sorridente de Deus. Quando Paulo termina essa carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 22, você pode conferir comigo lá? Escrevendo de Roma, ele diz assim no verso 22, vamos juntos? Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Olha que coisa fantástica. Deus planta uma igreja lá no quintal do imperador.
Tem gente convertida na casa de César. A providência é carrancuda, mas a face é sorridente. Olha comigo, Filipenses capítulo 1, versículo 14. Eu quero certificar-vos de que essas coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Olha o versículo 14 agora. Vamos juntos? E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Não foram todos não, você nunca deve contar com 100%, mas a maioria foi estimulada. Estimulada por quê? Pelas minhas cadeias, por minhas algemas. Mas como assim? De repente aqueles crentes começaram a olhar para Paulo, esse Paulo está trabalhando mais na cadeia do que a gente aqui fora, que é isso? Não é possível, vamos nos mexer, vamos fazer alguma coisa, isso é uma vergonha para nós. Não pode, esse cara não pode estar preso e ganhando mais gente para Cristo que nós aqui fora. Vamos nos mexer, vamos fazer, vamos trabalhar, gente. Ray Stedman, de saudosa memória, disse que há um método de crescimento de igreja que é quase infalível. Eu, pessoalmente, não sou muito favorável a ele, não sou muito simpatizante a ele, não. Mas ele disse, você quer ver a igreja crescer? Bote os pastores na cadeia, e a igreja crescerá. A providência é carrancuda, mas a face é sorridente. Que coisa fantástica, irmãos, que coisa fantástica, é você crer nesse Deus que está no controle do universo, você crê nesse Deus da providência, você crê nesse Deus que está no controle da situação. Eu fico olhando para Pedro, lá em Atos 12, quando Herodes, Agripa II, o último membro da família herodiana, passa o fio da espada o apóstolo Tiago, na véspera da festa da Páscoa, aguardando o final da festa para também matar Pedro. Isso agradou os judeus que estavam querendo perseguir a igreja. E você pode perguntar, mas por que ele não matou Pedro junto com Tiago? É que Pedro era o camarada mais conhecido de Jerusalém, ele era um grande líder, um pregador conhecido, e a Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. A cidade de Jerusalém recebia 5 vezes mais a população que ela tinha na festa da Páscoa, uma semana inteira. Isso é igual acontece, mudando de circunstância, Juazeiro do Norte. Eu preguei em Juazeiro do Norte numa cruzada, sexta-feira à noite, e me informaram que uma cidade que tem 300 mil habitantes, 2 vezes no ano recebe até 2 milhões de pessoas, e aí transtorna toda a cidade. Se matassem Pedro durante a festa, era um transtorno, podia provocar uma rebelião em Jerusalém. E aí o Herodes disse o seguinte, não, vamos botar o cara na cadeia, quando acabar a festa, todo mundo foi embora, a gente mata o Pedro. Só que ele tinha ciência de que Pedro tinha uns negócios meio esquisitos com ele, de repente ele estava preso, e um anjo ia lá, tirava o cara da cadeia e deixava a porta fechadinha. Isso chegou ao ouvido dele. Aí ele pensou assim, eu vou botar o Pedrão numa cadeia, segurança máxima, vou botar 16 soldados cuidando dele, 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Se sair da primeira, não sai da segunda. Se sair da segunda, não sai da terceira. Se sair da terceira, não sai da quarta. Eu duvido que ele saia dessa cadeia agora. Diz Atos 12:5 que havia oração da igreja em seu favor. Não foi na primeira noite, não foi na segunda noite, foi exatamente na noite em que deveria ser apresentado no dia seguinte, que o anjo de Deus vai lá, acorda o Pedro, manda o Pedro se vestir,
manda o Pedro botar uma capa para não pegar resfriado. E tira o Pedro da cadeia. Tira o Pedro da cadeia. Quando o Pedro chega, um portão imenso de ferro. O anjo aperta o controle remoto. O portão abre automaticamente. O Herodes, que pensou que estava no controle, quando foi procurar Pedro para matá-lo, não tinha ninguém na cadeia. Os soldados estavam todos lá. Seu posto. O Pedro não estava lá. Aqueles soldados todos foram justiçados. Sabe o que significa justiçados aí? Sofreram o destino que Pedro deveria sofrer. Ele desce para Cesareia, faz um discurso bonito, chamando-o de Deus. É voz de um Deus. Aí o anjo de Deus vai lá e fulmina o Herodes. Eu não sei se foi o mesmo, talvez o mesmo anjo que tirou o Pedro da cadeia. Vai lá e fulmina o Herodes. O homem pensou que estava no controle. Mas quem está no controle é Deus. A providência é carrancuda, mas a face é sorridente. Eu termino só contando para você mais um testemunho sobre isso. Abra sua Bíblia comigo, lá em Gênesis, capítulo 42. Olha aí, Gênesis 42, versículo 36. Eu queria que você lesse comigo. E eu termino assim. Vamos juntos? Então lhes disse Jacó, seu pai: tendes me privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, is levar a Benjamim, todas essas coisas me sobrevêm. Sabe o que está acontecendo aqui? Jacó está muito triste, porque na cabeça dele o José já tinha morrido, não existe mais. Quando foram comprar trigo lá no Egito, o camarada lá do Egito disse: olha, um vai ter que ficar aqui, o Simeão tem que ficar aqui, vai ficar aqui porque na próxima vez vocês vão ter que trazer o tal do Benjamim, o caçula de vocês. Se não trouxerem o Benjamim, não tem trigo, vocês vão morrer de fome. E agora precisa levar o Benjamim. O Jacó faz todo esse lamento: tens me privado de filho, José já não existe, Simeão não está aqui, e agora is levar Benjamim, todas essas coisas me sobrevêm. Ele está pensando o seguinte: essa providência está carrancuda demais, só problema, só luta, só tempestade na minha cabeça, só dificuldade na minha vida. E ele nem sabia que por trás dessa providência carrancuda havia uma face sorridente, que isso era plano de Deus, que essa circunstância não era contra ele, era a favor dele, que o filho dele estava vivo e era governador do Egito, que o Egito não era o lugar onde havia opressão para a sua família nesse momento, era o lugar onde a família dele haveria de florescer e frutificar e crescer e formar uma verdadeira nação. Não murmure, louve, não duvide, creia. Mesmo que a providência é carrancuda, agora você pode cantar: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, porque a providência é carrancuda, mas a face é sorridente. Que Deus nos abençoe. E aí, o que você achou dessa pregação? Você já parou para refletir nas providências carrancudas que Deus preparou para você? Bom, espero que essa pregação tenha falado com você e te ajude a refletir um pouco mais. Eu te espero amanhã no próximo programa. Tchau, tchau!